Glória a Deus. Eu quero compartilhar com vocês então a palavra do Senhor nessa noite. Abra comigo aí a sua Bíblia no livro de Josué, no capítulo 14. Josué, capítulo de número 14. Quero ler com vocês aqui uma história muito inspiradora de uma pessoa que já tinha uma idade mais avançada, mas que deixa para a gente aqui um exemplo muito grande de força, de bravura, de coragem, de fé, de esperança, e de muitas outras coisas que a gente poderia alimentar nessa lista. O tema nessa noite, para você já ir pensando, enquanto a gente estiver aqui refletindo sobre esse texto, é o seguinte: como está a sua força? Como está a sua força? Josué capítulo 14. E eu quero ler com vocês a partir do versículo número 6, que diz assim: Os filhos de Judá chegaram a Josué em Gilgal, e Calebe, filho de Jefoné, o quenezeu, lhe disse: Você sabe que o Senhor falou a Moisés, homem de Deus, em Cades Barneia, a respeito de mim e de você. Eu tinha 40 anos quando Moisés, servo do Senhor, me enviou de Cades Barneia para espiar a terra. E eu lhe relatei o que estava no meu coração. Os meus irmãos que tinham ido comigo amedrontaram o povo, mas eu perseverei em seguir o Senhor meu Deus. Então Moisés naquele dia jurou dizendo: Certamente a terra em que você pôs o pé será sua e de seus filhos em herança perpétua, pois você perseverou em seguir o Senhor meu Deus. E agora, eis que o Senhor me conservou com vida, como prometeu. 45 anos se passaram desde que o Senhor falou essas palavras a Moisés, quando Israel ainda estava no deserto. E agora, eis que estou com 85 anos. Estou tão forte hoje como no dia em que Moisés me enviou. A força que eu tinha naquele dia, eu ainda tenho agora, tanto para combater na guerra, como para fazer o que for necessário. Dê-me agora esse monte de que o Senhor falou naquele dia, pois naquele dia você ouviu que lá estavam os anaquins, morando em cidades grandes e fortificadas. Se o Senhor Deus estiver comigo, poderei expulsá-los, como ele mesmo prometeu. Josué o abençoou e deu a cidade de Hebrom a Calebe, filho de Jefoné, para ser a herança dele. Por isso, Hebrom passou a ser de Calebe, filho de Jefoné, o quenezeu, em herança até o dia de hoje, visto que havia perseverado em seguir o Senhor, Deus de Israel. Antes disso, o nome de Hebrom era Kiriate Arba. Este Arba foi o maior homem entre os anaquins, e a terra repousou da guerra. Amém? Feche seus olhos comigo aí, vamos orar. Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós queremos mais uma vez te agradecer, Senhor, te render graças. Obrigado, Deus. Obrigado por esse tempo que o Senhor preparou para a gente. Obrigado, Senhor, por essa noite. Obrigado, Deus, pela oportunidade de nós louvarmos o Teu nome, de nós engrandecermos o Teu nome. Tempo tão abençoado que foi aqui, ó Deus, poder cantar esses louvores. Tempo tão abençoado foi poder ver aqui as crianças, ó Deus, também, ó Pai, vindo para receber oração. Tempo abençoado tem sido, Senhor, estar na Tua presença. E nessa noite, ó Deus, nós também te rendemos graça pela palavra do Senhor, que há de ser compartilhada conosco. Vem ministrando ao nosso coração, derramando o Teu poder sobre nós. Que a Tua palavra venha ao nosso encontro, ó Deus, de uma maneira poderosa, transformadora. Eu costumo orar, Senhor, fala também comigo. E fala através de mim, Senhor. Que a gente aqui nessa noite possa ser tocado pelo Teu Espírito Santo. A gente não quer voltar para casa como a gente entrou, não. Pode ser, ó Deus, que a maioria de nós tenha até entrado aqui bem hoje. Bem espiritualmente, bem emocionalmente. Outros podem ser, talvez, que tenham entrado aqui, ó Deus, com o coração aflito, preocupado. Mas, ó Deus, não importa. Mesmo quem entrou bem, que ele saia ainda melhor. Quem entrou preocupado, ansioso, angustiado, Senhor, que o Teu Espírito Santo traga um renovo, traga transformação e que essa pessoa saia daqui hoje diferente pelo poder do Teu Espírito Santo.
Vem falando conosco, Senhor. Nós te suplicamos. Porque bom é ouvir a tua palavra. E a tua palavra, Senhor, a gente tem convicção. Ela transforma a nossa vida. Porque ela tem transformado o nosso ser. Te colocamos então, Senhor, o nosso coração aberto e disposto a ouvir a tua voz. E que o Senhor possa fazer conosco, conforme a tua doce, graciosa e soberana vontade. Nós assim oramos e agradecemos a ti, no nome de Jesus. Amém e amém. Amém, meus irmãos? Como eu já adiantei para vocês, nessa noite, eu quero então meditar nesse texto aqui de Josué capítulo 14, com base nesse tema. Como está a sua força? Como é que tem andado a sua força? Podemos pensar em força como uma linguagem simbólica para outras coisas. Como é que vai a sua fé? Como é que vai a sua esperança? Como é que vai a sua confiança no Senhor? Como é que vai a sua vida cristã? Como é que vai uma série de outras coisas que envolvem o nosso servir a Cristo, a nossa jornada com o Senhor? Força, na verdade, aqui é só um símbolo. Você vai perceber ao longo da mensagem que nós precisamos de muita coisa para servir a Deus. E força é só uma delas. Força física, de acordo com o contexto aqui da passagem que a gente leu. Mas talvez nós possamos de outras forças, precisamos de outras forças também. Precisamos talvez de força mental, de força emocional, força espiritual. Então, ao longo da mensagem, que o Espírito Santo toque no teu coração, para que você pense, como é que tem ido a minha força? Como é que tem ido a minha vida? E ao final a gente quer orar juntos aqui, para que o Senhor continue aumentando cada vez mais a sua força, para que você siga nessa trajetória são e salvo, firme na presença do nosso Cristo. Esse texto, irmãos, apresenta para a gente, como a gente mencionou aqui logo na introdução, um homem que no dia dessa narrativa já era um homem mais idoso. A nossa sociedade, cada vez mais, ela tem pensado nas pessoas mais velhas, vão chegando numa certa idade, e a sociedade vai pensando nessas pessoas como se elas não tivessem muita importância. Eu lembro, meu pai, quando estava chegando para aproximadamente aos 60 anos de idade, ele ficou desempregado. Não era nem 60, era 50 e alguma coisa, ele ficou desempregado. E foram 3 anos de desemprego, foram 3 anos muito difíceis para a gente, 3 anos muito complicados. Ele não conseguia trabalho de novo. E naquela época, as portas muitas das vezes eram fechadas para ele, por conta da idade. As pessoas diziam, não, você tem muita experiência, você sabe o que faz, mas a sua idade não ajuda mais. E pasmem, recentemente eu ouvi isso, eu não cheguei nem ainda nos 40, chego ano que vem, se Deus permitir. Mas eu lembro de uma pessoa que eu vinha conversando também, há algum tempo, né? Conversando a respeito de conseguir um trabalho, no momento que estava um pouquinho nebuloso também, estavam nebulosos, né, os meus caminhos. Eu conversei com um empresário, um amigo, e ele falou para mim a mesma coisa, a sua idade já não está ajudando muito mais. Eu falei, rapaz, eu não cheguei nem nos 40, a minha idade já não está ajudando. Então eu fiquei pensando, como é que fica com essas pessoas que vão chegando acima dos 50, dos 60, e vão ficando cada vez mais de lado. A sociedade não dá muita importância para essas pessoas. Mas são essas pessoas que têm experiência de vida, que têm muita coisa para nos ensinar, que têm legado para deixar, têm sabedoria da vivência, da experiência. E a gente às vezes não dá valor. A gente acha que sabe de tudo, né? Lembra da sua fase de adolescência? Você achava que sabia de tudo. Eu também achei já, um dia, né? Mas a gente vai crescendo, amadurecendo e percebendo que não é bem assim. Agora, louvado seja Deus, que existe uma promessa que já começou a ser cumprida em Atos capítulo 2, de que nos últimos dias o Senhor derramaria do seu Espírito sobre toda a carne. E aí homens e mulheres profetizariam. Não tem problema de gênero, de sexo, né? Ou seja, homens e mulheres são pessoas que podem ser cheias do Espírito Santo. Servos e servas, né? Pessoas de uma classe social mais baixa, que eram escravos naquela época, também poderiam ser cheios do Espírito Santo. Que notícia maravilhosa!
que eu não sou rico. E o Espírito Santo desceu sobre mim e tem descido sobre ti, amém? Mas o texto de Joel, capítulo 2, também diz que os jovens vão ter experiências, mas os velhos também. Os jovens terão visões, mas os velhos sonharão. E eu olho para esse texto, embora a promessa não tinha se cumprido ainda de Joel capítulo 2, eu olho para esse texto e vejo um Senhor de 85 anos com muita coisa para nos ensinar. Esse texto mostra para a gente então a respeito desse homem cujo nome é Caleb. Mas quem é Caleb? Eu queria trazer algumas informações para a gente entender um pouquinho melhor quem é esse homem. E a primeira coisa que a gente sempre vê aparecendo na Bíblia, em todos os textos que o nome desse homem é mencionado, é que ele é filho de Jefoné. E por mais que seja um pouco comum mencionar o nome das pessoas nessa época, trazendo a sua ancestralidade, né, trazendo quem é o seu pai, trazendo quem é a sua família, o caso de Caleb tem uma preocupação um pouquinho maior. Porque, por exemplo, aqui mesmo, em Josué capítulo 14, versículo de número 6, acrescenta-se que Caleb, além de filho de Jefoné, também era o quenezeu. Né, o seu pai era o quenezeu. Quem era quenezeu? Era alguém que fazia parte da família de Kenaz. Kenaz foi filho de um homem chamado Elifaz. Se você ler, por exemplo, Gênesis capítulo 36, nos versículos 11 e 15, você vai ver que Elifaz era filho de Esaú, irmão de Jacó. Logo, os quenezeus eram parentes dos edomitas, eram descendentes dos edomitas. Eles não eram israelitas, sangue puro. Mas eles foram agregados ao povo de Israel ainda antes do Êxodo. Então você vai ver, por exemplo, Caleb, melhor dizendo, né? Caleb representando a tribo de Judá. Ele era um dos espias que Moisés separou e enviou para ver como é que era a terra prometida. Inclusive, vamos abrir o texto bíblico, né, para entender melhor como é que isso aconteceu. Deixa marcado aí em Josué capítulo 14, que a gente vai voltar aqui algumas vezes, mas vá comigo um pouquinho antes, no livro de Números. Volte aí algumas páginas na sua Bíblia, no livro de Números, capítulo de número 13. Eu quero ver com vocês aqui um pouco desse episódio, de quando Moisés levanta alguns homens de diversas tribos, e esses homens então são enviados até a terra prometida, para ver como ela era. Eles vão até lá, voltam com uma amostra de uma fruta bem grande, né? De um cacho bem grande de frutas. Eles mostram que aquilo que Deus havia prometido era verdade, Deus não os enganou. É muito interessante isso. Deus prometeu que daria para eles uma terra que emana leite e mel. Eles foram até lá, viram a terra, conheceram a terra, pisaram a terra, trouxeram uma amostra da terra, trouxeram frutas grandes. Mas aí olha o que acontece aqui em Números capítulo 13 e versículo 26 em diante. Vieram a Moisés, a Arão e a toda a congregação dos filhos de Israel em Cádiz, no deserto de Parã. Fizeram um relato do que tinham visto, a eles e a toda a congregação, e mostraram-lhes o fruto da terra. Relataram a Moisés e disseram: fomos à terra a qual você nos enviou. De fato, é uma terra onde mana leite e mel. Estes são os frutos dela. Mas o povo que habita nessa terra é poderoso, e as cidades são muito grandes e fortificadas. Também vimos ali os filhos de Anak. Os amalequitas habitam na terra do Neguebe. Os heteus, os jebuseus e os amorreus habitam nas montanhas. Os cananeus habitam perto do mar e na beira do Jordão. E aí olha o versículo 30, o que acontece então? Depois desse relatório, que começa positivo e se torna negativo, diz o versículo 30 que Caleb fez calar o povo diante de Moisés e disse: vamos subir agora e tomar posse da terra, porque somos perfeitamente capazes de fazer isso. Porém, os homens que tinham ido com ele disseram: não podemos atacar aquele povo porque é mais forte do que nós. Veja, irmãos, eles vão até a terra, conhecem a terra. A terra, de fato, é tudo que Deus disse que ela tinha. Deus disse que ia dar uma terra que manda leite e mel. Claro que é uma linguagem simbólica, né? Para dizer que era uma terra muito abençoada, uma terra fértil. Eles trazem a amostra para mostrar a fertilidade da terra. Imagina um cacho de uva bem grande. Os homens olham aquilo e ficam maravilhados. Olha só como é que essa terra é boa, hein?
que a gente plantar lá vai dar certo. Eles trazem essas amostras e estão dizendo, gente, Deus não enganou a gente não, a terra é boa mesmo. Até aqui o relato está positivo. Mas eles começam a mudar o relato. E começam a dizer agora uma coisa muito negativa, dizendo, olha, a terra é boa, mas, porém, tem uns gigantes lá dentro. Tem uns homens muito grandes lá. Num outro momento aqui, eles chegam a dizer que se sentiram perante aqueles homens muito altos, como gafanhotos. Se sentiram pequenos. Baixíssima autoestima daqueles homens. E pior do que a autoestima, porque a autoestima ainda pode ser também uma coisa traiçoeira. Mas pior do que a baixa autoestima. A baixíssima confiança no Senhor. Aqueles homens estão trazendo esse relatório negativo. Jogando um balde de água fria. Gente, eram cerca de 3 milhões de pessoas que saíram do Egito. Quando eles começam a mostrar que o negócio é bom, o povo vai na onda, né? Olha lá, que bênção, né? Aleluia. Olha lá, tamanho do cacho, a terra é boa mesmo, Deus é fiel, Deus é muito bom. Na hora que eles começam a relatar que a terra tem essa dificuldade, que tem esse desafio para eles, começa a haver um burburinho. Imagina, 3 milhões de pessoas agora começando a cochichar uma com a outra. Não, que isso, olha lá, que absurdo. Moisés, de novo Moisés está aprontando com a gente. Já não basta ele ter mandado a gente chegar até o Mar Vermelho. Né? Já não basta a gente ter passado todo esse tempo de deserto, passado de dificuldade, só está comendo maná esse tempo todo, e agora ainda vem mais essa. Imagina o burburinho que começa a dar, né? E Caleb é um homem de muita coragem. Nessa época ele tinha 40 anos de idade. Muita coragem. E ele interrompe o povo. Não sei como é que ele fez, deve ter levantado as mãos. Gente, peraí, ter batido palma, segura. Eu dei aula para uma turma no ano passado, uma turma de mais de 40 alunos. E era incrível, você falava um negócio. A hora que saiu uma piadinha, porque é assim mesmo, né? Sala de aula a gente sabe como é que é. Saiu uma piadinha, são alunos adultos, né? Para deixar bem contextualizado. Não são crianças. São alunos adultos. De um curso de teologia, que não era para perder tanto esse controle. Mas, você falava um negócio, um aluno lá no fundo brincava com o que foi dito, pronto, dali o negócio alastrava para cá, alastrava para cá, alastrava para cá, pegava a sala inteira. E tinha hora que eu tinha que fazer igual aquelas professoras de salinha infantil, sabe? Começar a bater na mesa, gente, vamos lá, foco, bater palma. Agora imagina, o povo perdendo foco ali, gente. Caindo na onda do relato negativo. O mesmo povo que pode te aplaudir um dia, que pode dizer que você é muito bom, que você é muito legal, pode daqui a pouco, não é nem amanhã, é daqui a pouco, em fração de segundos, mudar a opinião sobre você. Tome cuidado. E aí esse mesmo povo que no primeiro momento está lá festejando, já está agora querendo matar Caleb, querendo matar Josué. Vai comigo para o capítulo 14. Capítulo 14, versículo 6, aqui de Números, tá? Capítulo 14 de Números, versículo 6, até o 10. Olha o que conta aqui para a gente agora. Versículo 6. E Josué, filho de Num, e Caleb, filho de Jefoné, que eram daqueles que espiaram a terra, rasgaram as suas roupas e falaram a toda a congregação dos filhos de Israel, dizendo: a terra pela qual passamos para espiar é terra muitíssimo boa. E se o Senhor se agradar de nós, então nos fará entrar e nos dará essa terra, que é uma terra que mana leite e mel. Tão somente não sejam rebeldes contra o Senhor, e não tenham medo do povo dessa terra, porque como pão os podemos devorar. A proteção que eles tinham se foi. O Senhor está conosco, não tenham medo deles. Apesar disso, olha que balde de água fria, né? Apesar disso, toda a congregação, por isso que eu disse que não ficou só lá os 10 espias que estavam com relatório negativo. O povo começou a cair nessa onda. Então diz o 10. Toda a congregação disse que Josué e Caleb deveriam ser apedrejados. Que loucura, gente.
loucura, que povo sem fé. Que povo descrente. Esse aqui é o povo que viu todos os milagres que vinham acontecendo desde a época que Moisés estava conversando com o faraó. A gente tem milagres acontecendo muito antes, mesmo que eles não estavam lá para presenciar o que aconteceu do relato, do diálogo de Moisés com o faraó. O povo ouvia falar, o burburinho foi grande. E depois, quando as pragas começaram a chegar, atingiu toda a nação. E fazia distinção entre o povo do Egito e o povo hebreu. Esse povo viu esses milagres. Esse povo atravessou o Mar Vermelho a seco. Esse povo, no meio do caminho, estava com sede. E só tinha uma água que era amarga, não era água potável. E Deus tornou aquela água em água potável. Esse povo não tinha o que comer no deserto. E Deus fez cair maná do céu. Para eles terem bolo, para eles poderem fazer pão. Para eles poderem ter almoço, comida, o dia inteiro. Esse povo, quando se cansou de comer maná, reclamou. Maná todo dia, maná todo dia. Bom era quando estava no Egito que tinha cebola. Olha que cardápio bom, né? Lá tinha cebola. Deus fez vir codornizes e eles comeram. Esse povo reclamou que não tinha água no deserto e Deus fez sair água da rocha. Esse povo, em Êxodo capítulo 20, que vinha sempre meio ali cabreiro, porque Deus só falava com Moisés, ouviu agora o próprio Deus falando com todos eles e temeram. E falaram: não, Moisés, é melhor o Senhor falar contigo. Porque esse monte aí em cima fumegando, pegando fogo, esses trovões aí, essa voz poderosa desse jeito, melhor Deus falar contigo. Esse povo presenciou todos aqueles milagres. É um povo que deveria ter uma confiança enorme agora em Deus, mas não. Depois de presenciar tudo isso, temem, ficam com medo, recuam, se acovardam. Mas é o que eu disse. Tem um homem aqui que tem coragem de sobra. Calebe. Josué também. Mas nessa noite nós estamos falando de Calebe. Antes o pessoal queria apedrejar Calebe, manda todo mundo ficar quieto. Espera aí, gente, vamos parar, pelo amor de Deus, fique todo mundo quieto. Se Deus se agradar da gente, Ele vai dar essa terra para a gente, vamos lá que Ele é conosco. No segundo discurso aqui, que agora está Josué e Calebe falando junto, eles estão dizendo a mesma coisa. É como se eles estivessem relembrando todos esses milagres que Deus já havia operado. E se Deus já tinha feito tudo aquilo, será que agora Ele ia deixar o povo na mão? Era um homem corajoso. Às vezes, dar a nossa opinião no meio de uma maioria de pessoas que pensam diferente de nós pode ser arriscado. Mas e aí, você tem personalidade? Você tem caráter? Você tem disposição de defender o que você acredita? Ou você é mais uma Maria vai com as outras? Desculpem as Marias. Ou você é mais uma pessoa que simplesmente segue a voz da multidão? A voz da multidão, gente, é complicada, a gente viu aqui. A multidão, no mesmo momento que aplaude, ela já está querendo te matar. Tem um poema, né? Eu não me lembro agora qual é o autor. Ele dizia que a mesma boca que beija é depois a mesma boca que vai xingar. É a mesma boca que vai morder, é a mesma boca que vai cuspir, né? Poeta. Veja, temos o ditado: a voz do povo é a voz de Deus. Quantas vezes a voz do povo foi a voz do engano? Temos que tomar cuidado. Não é porque a maioria das pessoas está dizendo algo que você tem que ir com elas, não. Não é porque você liga o jornal, ou porque você liga um programa de televisão, ou vai assistir alguma outra coisa, e que está todo mundo levando um certo discurso adiante, que você tem que concordar com ele, não. Seja crítico, seja analítico, observe, seja pautado pelas Escrituras, e tenha coragem de se posicionar quando for necessário. Às vezes a nossa opinião pode custar uma amizade, às vezes a nossa opinião pode custar até o trabalho, às vezes a nossa opinião pode custar alguma outra coisa que para nós possa ser importante. Mas mais importante é você não querer passar por cima das outras pessoas. Não querer ter ganho a partir da injustiça, da desonestidade.
Porque nessas horas muitas pessoas se acovardam, né? Então que Deus te dê graça, te dê força para você ter essa mesma coragem que Caleb teve. Caleb foi um homem corajoso. Poderia ter sido apedrejado. A opinião dele poderia ter custado a vida dele. Mas ele estava firme e disposto a pagar o preço da sua opinião. Conhecemos um pouco de Caleb nesse contexto. Caleb, então, foi um desses homens que foram fazer a espionagem da terra prometida. Ele representava a tribo de Judá. E eu já expliquei para vocês que, na verdade, representando a tribo de Judá, ele era alguém que vinha do meio do povo edomita ou edomeu, descendente de Esaú, mas que foi agregado, né, à tribo de Judá. Por isso, sempre essa necessidade, né, de identificar ele. Caleb, filho de Jefoné, o quenezeu, parente de Kenaz, parente de Esaú. Às vezes, porque olhando para a Escritura, Esaú não é uma pessoa que a gente gostaria de trazer ali uma familiaridade, uma ancestralidade. Ele foi alguém que deixou exemplos muito ruins, né? Esaú foi alguém que vendeu a própria primogenitura, foi alguém que desfez daquilo que era super valioso aos olhos de Deus. Esaú era para estar lá na lista dos descendentes de Jesus, mas ele abriu mão disso, gente. Olha como é que ele tratou uma coisa importantíssima, como se fosse um prato feito, né? Ele vendeu por um prato de lentilhas. Então não era uma coisa muito boa ser relembrado, né, como alguém que era parente de Esaú nesse caso. Mas olha as coisas que Deus faz. Deus transforma a nossa vida. Talvez a gente possa ter um passado do qual a gente não se orgulhe muito. Parentes que no passado talvez mancharam alguma reputação. Ou você mesmo fez alguma coisa no seu passado que te incomoda, que te entristece. Mas quando a gente encontra com o Senhor, tudo isso pode ficar para trás. Pode ser página virada. E Ele pode fazer algo novo na tua vida. Então não importa se você também é filho de um Kenaz, se você é um quenezeu, se você tem uma reputação que no passado era ruim. O que importa é que quando você encontrou com Jesus Cristo, Ele muda a tua vida para hoje e para todo sempre. E esse homem, que a gente pode conhecer um pouco, tem mais coisa que vai acontecer aqui. Veja, daquele episódio, que eles entram na terra prometida, espiam a terra, vem com o relatório, e acontece tudo isso que a gente comentou, 45 anos se passaram, gente. 45 anos depois, Josué agora é o líder que substitui Moisés. Josué é um militar. Josué é alguém que está lidando agora com o fronte de guerra. É o cara que está lidando com as estratégias para poder conquistar a terra prometida. Ele envia tropas para um lado, tropas para o outro, tribos para cada canto. A arca sempre está indo na frente, porque Deus tem que estar na frente de tudo na nossa vida. Eles vão conquistando territórios. E aí, 45 anos depois da espionagem, esse homem vem agora procurar Josué. E é uma coisa curiosa. Pensem comigo. Eles perambularam 2 anos até o Sinai. Quando eles saíram do Egito. Do Egito até o Sinai, 2 anos. Do Sinai, pouco tempo depois, eles foram espionar a terra. E quando deu ruim ali, que o pessoal não quis ser fiel a Deus, eles perambularam mais 38 anos pelo deserto, até praticamente toda aquela geração ser morta, exceto Josué e Caleb. 38 anos então se passaram até que Josué assumisse a liderança de Israel. 38 anos depois, então, ele assume a liderança, começa na sua missão de conquista. 7 anos depois que ele é líder, 38 mais 7, 45, 7 anos depois da sua liderança, Caleb percebe que é o momento de falar com ele. Porque Deus tinha prometido para ele lá atrás, já que você foi fiel, já que você teve coragem, eu vou dar essa terra para você. Qual que é a terra? Deus especificou também qual que era a terra. Não era qualquer terra. Abra comigo aí, deixa marcado aí em Josué 14 ainda, e venha comigo em Deuteronômio, um pouco mais para frente. Quando Moisés agora vai relembrar muitos episódios que aconteceram. Deuteronômio, capítulo 1 e versículo 36.
Olha o que é que diz aqui. Deuteronômio 1:36. Ele está dizendo, vamos ler o 35. Nenhum dos homens desta geração perversa verá a boa terra que jurei dar aos pais de vocês, com exceção de Caleb, filho de Jefoné. Ele verá essa terra, e darei a ele e aos filhos dele a terra em que pisou, porque perseverou em seguir ao Senhor. Então qual é a terra que ele ia ganhar? A terra em que ele pisou. A terra dos Anaquins. Era aquele lugar que ele ia ganhar. Caleb ficou 38 anos esperando. Meu dia vai chegar, meu dia vai chegar, meu dia vai chegar, meu dia vai chegar. Minha hora vai chegar, minha hora vai chegar. Moisés morreu. Quem assume agora é Josué. Se coloque no lugar dele, como é que você ficaria? Acho que agora minha hora vai chegar. Agora minha hora vai chegar mesmo. Estou esperando 38 anos, agora minha hora vai chegar. Josué assume. Conquista de cá, conquista de lá, faz de cá. Passa um ano. Não. O ano que vem vai chegar. Ano que vem vai chegar. Passa 2 anos. Acho que o ano que vem chega. 3 anos, 4 anos, 5 anos. Ainda não chegou, mas vai chegar. 6 anos. 7 anos depois, Caleb percebe que é a oportunidade certa para ir conversar com Josué. E aí é o texto que a gente leu. Ele procura Josué e fala para ele: olha, me dá essa terra que o Senhor prometeu. Você sabe, você estava comigo lá na época, você lembra? Eu não sei se de repente foi um esquecimento de Josué, não sei se foi alguma questão de estratégia, não sei. Mas Caleb não esqueceu. E isso é interessante, gente. Isso é muito interessante, porque Deus faz promessas individuais para nós também. Deus fala conosco. Deus é um Deus vivo. Deus é um Deus que se relaciona conosco. Deus fala no teu íntimo. Deus fala no teu espírito. Paulo escreve aos Romanos e diz que o Espírito Santo testifica no nosso espírito que nós somos filhos de Deus. O Espírito Santo toca no teu coração, fala coisas com você. Nos seus momentos de angústia, de tribulação, de fraqueza, de crise, você ora, você clama, você pede a Deus uma resposta. E em muitos desses momentos Ele já falou contigo alguma coisa para você esperar, confiar nele, que Ele vai fazer algo. Louvado seja Deus, porque Ele é um Deus que fala com a gente. Porque quando Ele começa a mostrar para a gente que algo vai acontecer, a esperança aparece. E a gente começa a vislumbrar aquilo. A gente sabe, eu estou esperando a minha promessa. Eu estou esperando a minha bênção chegar. Estou esperando a dádiva de Deus acontecer. E você não perde o foco, você fica firme naquilo ali, ó. Você fica firme naquilo ali. Eu já contei aqui numa outra ocasião a importância de se ter foco, né? De um antropólogo chamado Luiz Marins. Mas eu conto aqui novamente essa noite. Ele foi fazer uma viagem para uma tribo na Austrália. E conhecia ali um pouco dos costumes, né, daquele povo. E quando ele estava tentando estudar um pouquinho daquele povo, né, ele percebeu que era um povo muito focado no que fazia. Quando eles determinavam, vamos caçar tal bicho, era aquele bicho e mais nada tirava eles do foco. Então ele foi acompanhando e tentando fazer alguns testes, algumas experiências antropológicas, né? E aí o povo foi caçar um bicho que parece muito com avestruz, é um parente do avestruz, chama-se emu. Eu nunca vi esse bicho, mas depois você joga no Google, você vai ver. E eles foram então para caçar emu. E enquanto a tribo está indo para caçar emu, ele fazia o teste. Ele parava o pessoal, gritava, emu, 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 e mostrava uma pegada. Aí saía lá um grupo, vinha olhar. Isso não é emu, não, rapaz, isso aí é pegada de javali. A gente veio caçar emu. E largava para lá a pegada e voltava para caçar emu. Depois ele ia e fazia outros testes novamente, né? Ele viu um bicho preso numa moita. Pronto, presa fácil agora, não era só pegar o bicho e levar. Ele começou a gritar, emu, emu, emu. Aí o pessoal parou, foi lá ver o que era. Era um outro bicho, disse, não é emu, a gente veio caçar emu. Quando a gente sabe onde a gente quer chegar, quando a gente sabe o foco que a gente tem, obstáculos não vão deixar de aparecer, gente. Dificuldades não vão deixar de surgir. Mas você sabe onde você quer chegar. E aí esses obstáculos que vêm aparecendo, você olha eles por baixo, porque você está olhando lá para frente. Ó.
É lá que eu quero chegar. Apareceu um obstáculo. Faz igual aqueles corredores, né, que tem lá o tipo de corrida com obstáculos. Né? Eles vão correndo e saltam e vai embora. Vai seguindo a sua jornada de fé. Não deixe os obstáculos te pararem, não. E é tão interessante que a gente chega agora na sequência do texto, em Josué capítulo 14, que Caleb vai mencionar aqui justamente que o foco dele era aquela cidade. Ele não perdeu o foco. A cidade que ele deveria receber é uma cidade que até então se chamava Kiriat Arba, de acordo com o versículo 15. Kiriat Arba significa cidade de Arba. E diz o texto aqui que este Arba, esse homem aqui chamado Arba, foi o maior homem entre os anaquins. Os anaquins já eram grandes, né? Já eram gigantes. Esse aqui era o maior, devia ser o mais forte, o mais poderoso, né? Então a cidade era em homenagem a esse homem. Depois que Caleb conquista a terra, o nome é mudado para Hebron, né? Então ele tem esse foco, ele sabe onde ele quer chegar. Ele está vivendo pela promessa de Deus, ele sabe que a promessa de Deus vai se cumprir. E ele está correndo para ir em busca, para a conquista desse lugar, dessa promessa. Ele não está desistindo de maneira nenhuma. Nada que acontece faz ele perder o seu foco. E aí, continuando na leitura do nosso texto, a gente chega aqui no versículo de número 12. Ele procurando Josué e justamente agora dizendo para ele, lembrando, né, daquele episódio do passado. Olha, você lembra, você estava comigo lá, Deus prometeu que ia me dar essa terra. Então ele fala no verso 12, dê-me agora este monte de que o Senhor falou naquele dia. Naquele dia que você estava comigo, lembra? Me dá esse monte. Pois naquele dia você ouviu que lá estavam os anaquins morando em cidades grandes e fortificadas. Ele pede a terra. Mas me chama a atenção outra atitude de Caleb. Caleb é corajoso. Caleb é perseverante. Caleb é focado. Mas Caleb também é uma pessoa que coloca a sua esperança em Deus. Olha o que diz a continuação do versículo 12. Se o Senhor Deus estiver comigo, poderei expulsá-los como Ele mesmo prometeu. Ele tem consciência, gente. Não sou eu pela minha força que vou lá e vou conseguir vencer esse povo, não. A pior coisa é a gente confiar na gente mesmo. Deus usou o profeta Jeremias para dizer que maldito é o homem que confia no próprio homem. E geralmente a gente pensa no próximo, né? Também tem a ver. Mas a continuação do texto diz que faz da sua própria força o seu braço. O grande ponto ali em Jeremias é maldito é o homem que confia em si mesmo. Aquela pessoa confia em si mesmo. Olha, eu sou inteligente, eu sei fazer, eu dou conta. Olha, eu sou forte, eu sou hábil, eu tenho entendimento disso, eu tenho capacidade disso. Pode deixar que eu faço. Deixa comigo, bate no peito, né? Temos que tomar cuidado. Não podemos confiar em nós, temos que confiar no Senhor. A nossa força vem dele, gente. A gente não tem controle nem sobre as nossas vidas. Você pode não levantar amanhã, você pode passar mal daqui a pouco, nós não temos controle. Você pode ser uma pessoa que pratica esporte, que faz tudo certinho, se alimenta bem. Você pode até ter uma tendência de prorrogar os seus dias, mas você não tem controle sobre a sua vida. Já vi pessoas que estavam lá no mundo do esporte, atletas, alta performance. Do nada a gente escuta a notícia, a pessoa, aconteceu uma tragédia, veio a óbito e tal, né? Você fala, mas como? Nós não temos controle sobre a nossa vida. Maldito é o homem que confia no próprio homem, que faz da sua própria força o seu braço. Caleb está dando uma lição para a gente. Se você tiver que confiar, confie no Senhor. Amém? Confie em Deus. Deus é a sua força. Deus é o seu escudo. Deus é a sua salvação. Confia nele. E o salmista o que diz? E o mais ele? No outro salmo, né, o 37, ele diz isso. Confia nele. E o mais ele fará. Caleb nos ensina ainda mais. Continuando aqui na nossa leitura, Caleb diz para a gente algo muito interessante. Volte comigo a alguns versículos. Versículo 10. E acompanhe comigo o que ele vai dizer aqui para Josué nesse contexto. E agora eis que o Senhor me conservou com vida, como prometeu. Mais uma vez, outra lição. O Senhor é quem conserva ele em vida.
Ele está ciente de que se ele está vivo até ali, de que se tudo que ele conseguiu conquistar até ali, não aconteceu pelo seu próprio mérito, mas pelo mérito do Senhor. Deus o conservou com vida. Agora veja, 45 anos se passaram desde que o Senhor falou essas palavras a Moisés, quando Israel ainda estava no deserto. E agora, eis que estou com 85 anos. Eu disse para vocês no começo, a pessoa que para nós hoje já seria considerada idosa, né? Moisés morreu com 120 anos, mas dali para frente, raramente alguém chega numa idade tão alta como essa. E ele então, com 85 anos de idade, ele diz agora para Josué o seguinte, versículo 11, estou tão forte hoje como no dia em que Moisés me enviou. A força que eu tinha naquele dia, eu ainda tenho agora, tanto para combater na guerra, como para fazer o que for necessário. Que lição, gente. Que lição. 45 anos se passaram. 85 anos de idade esse homem está agora. E ele está dizendo, eu estou com a mesma força. É lógico que ele não está com a mesma força física. É lógico que não. Mas ele está dizendo que está. É lógico que não. Por isso que eu disse para vocês no começo dessa mensagem, essa ideia de força, ela é uma ideia mais simbólica do que tudo. Ela pode representar tantas coisas na nossa vida. Ela pode, na verdade, representar para você a sua fé, pode representar para você a sua confiança, a sua esperança, sua jornada cristã, sua vida devocional, tantas coisas. E por isso o tema é como vai a sua força. Como é que está a sua força? Talvez, enquanto essa mensagem está sendo ministrada, Deus está tocando no seu coração para te perguntar, como é que está a tua fé? Como é que está a tua esperança? Talvez Ele está colocando outras coisas no seu coração. Como é que anda tudo isso? Mas me chama a atenção esse tempo. 45 anos se passaram. 45 anos é muito tempo. E em todo esse tempo, muita coisa pode desviar a nossa força, pode desviar a nossa fé. Em todo esse tempo, Caleb, e se coloque no lugar dele, poderia ter enfrentado decepções. Quantas pessoas você conhece que não se desviaram do Evangelho? Porque se decepcionaram. Talvez uma das maiores causas de afastamento de pessoas seja por decepções. Ela está firme no Senhor, feliz da vida. Aí vem uma grande decepção. De alguma coisa no Evangelho, na própria comunidade de fé. Se decepciona. Abandona o barco. Caleb poderia também ter enfrentado não só a questão das decepções, poderia ter enfrentado traições. Quem é que gosta de ser traído? Ninguém. Aquela pessoa que você deposita a sua confiança, você pensa assim, essa pessoa está comigo mesmo, ela está dizendo que está comigo. Lembra lá, Pedro bate nos ombros de Jesus e fala, Jesus, estou contigo, hein? Estou contigo. Se você for preso, eu vou ser preso junto. Se morrer, eu morro junto. Ah, tá bom. O dia que Judas foi lá e beijou Jesus para identificar quem era o Messias, né? E os soldados romanos vieram, o Pedro, deu no pé. Tá cheio de gente assim, tamo junto, hein? Tamo junto. Aí na hora do vamos ver, cadê a pessoa? Sumiu, desapareceu. Ou pessoas que talvez você confidenciou algumas coisas, confiou, abriu seu coração, e essa pessoa te traiu, te magoou. É doloroso, é um processo doloroso, gente. Mas tem gente que se desvia. Tem gente que não aguenta, não suporta. Caleb poderia ter enfrentado enfermidades. Quantas pessoas que nas enfermidades se diziam, tem um rei aqui na Bíblia, que era um homem que servia a Deus. Aí ele ficou leproso. Parou de buscar Deus. Como se Deus fosse obrigado a curar a gente de todas as enfermidades que a gente tiver. A gente encontra pessoas assim. Pessoas que vêm, buscam a Deus na hora da enfermidade, vêm, buscam, adoram. Tem tudo que tiver na igreja, a pessoa vem. Aí ela é curada. Ela vai embora. Porque ela só queria a bênção, só queria a cura. Mas quantas pessoas, no meio da enfermidade, por não serem curadas, vão embora. Desistem de Deus. Caleb poderia ter enfrentado não só coisas ruins, coisas boas também. Coisas boas, às vezes, podem nos separar de Deus. Olha que interessante. Bênçãos, sucessos. Às vezes, bênção pode se tornar uma maldição. Se você não souber
utilizar essa bênção. Cansei de ver pessoas lá no interior onde eu morava, queria ter um carro para abençoar a obra, para levar os irmãos, para dar carona. Aí olha que coisa, ganhou o carro. Parou de ir na igreja. Começou a usar o carro para outras finalidades. Para ir para balada, para ir para não sei aonde. Ué, mas não queria o carro para ajudar na obra? Para ajudar a Deus? Para fazer a obra de Deus? Para ajudar os irmãos? Abraão começou a passar por esse processo. Quantas vezes ele não sonhou com um filho? Aí quando nasceu Isaac. Antes era Deus e Abraão, Deus e Abraão, Deus e Abraão. Nasceu Isaac, agora é Isaac e Abraão, Isaac e Abraão. Aí Abraão tem a orelha puxada. Um dia Deus chama ele lá e fala: Abraão, pega o teu filho, teu único filho, Isaac é quem amas. Tem horas que a gente tem que tomar cuidado, porque a bênção pode tornar maldição. O sucesso às vezes pode tornar maldição. Cuidado. Nós queremos o sucesso, nós queremos as bênçãos. Mas use as bênçãos e os sucessos para a glória de Deus. Não para se afastar dele. Quando eu vejo Caleb dizendo: 45 anos se passaram e a minha força hoje é a mesma lá de trás, eu tiro uma lição muito grande para a minha vida. E eu acredito que você também pode tirar para a sua. 45 anos se passaram. Obstáculos vieram. A gente não conhece os detalhes da vida de Caleb, mas com certeza ele enfrentou desafio, gente. Caleb era tão ser humano como nós. Mas a diferença é que ele tinha foco. Ele estava de olho na promessa de Deus. Mas mais do que as promessas, eu olho para Caleb e eu vejo alguém que Deus está no centro da vida dele. A bênção, o lugar que ele queria conquistar aqui, é apenas consequência disso. Apenas consequência. Foco em Deus e nas promessas de Deus. É o que marcou a vida desse homem. Foco no Deus das promessas e nas promessas de Deus. Acompanhe comigo esse texto. Hebreus capítulo 12, versículos 1 e 2. Já estamos caminhando aqui para o final. Hebreus capítulo de número 12, versículos 1 e 2. Diz assim: portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos de uma grande nuvem de testemunhas, livremo-nos de todo peso. Isso na NA, que a gente tem adotado aqui, né? A NVI traduz assim, para a gente se livrar de tudo o que nos atrapalha. E a NVT traduz assim, de todo peso que nos torna vagarosos. Tem alguma coisa que tem te travado aí no seu caminho com Deus? Tem alguma coisa que tem te deixado lento para servir ao Senhor? Eu até quero servir, mas não consigo. Eu até quero fazer, mas não tenho força. Às vezes está faltando um pouquinho de iniciativa nossa. De tirar essas coisas que estão nos atrapalhando. Rede social é legal. De vez em quando você assistir um videozinho, se divertir, dar risada, é legal. Mas ficar ali o tempo todo passando, e ficar preso naquilo ali, não conseguir fazer mais nada, e deixar até de vir na igreja, não é bom, gente. Amizades, cuidado. Programas que talvez você esteja assistindo, né, que estão sendo como um peso nas suas costas, impedindo você de avançar. Melhor tirar. Melhor jogar fora. O que o autor da carta aos Hebreus então diz? Vamos reler aqui o texto. Portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, livremo-nos de todo peso. Tira todo o peso da tua vida. Tira tudo aquilo que te atrapalha, como a NVI diz. Tudo aquilo que te torna vagaroso, como a NVT diz. E não só isso. Livremo-nos do pecado que tão firmemente se apega a nós. E corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Corra. Corra, vai correndo. Ele está fazendo uma comparação da vida cristã como uma corrida. Uma corrida. Paulo fala disso também, né? Combati o bom combate. Encerrei a corrida. A nossa vida é como uma corrida, gente. E eu gosto de imaginar principalmente aquela corrida com obstáculo. Que é isso mesmo, você vai correndo, obstáculo, pula.
outro obstáculo, pula. Não para não, continua adiante. Apareceu um obstáculo, pula o obstáculo, vai embora. Segue, não para não. E ele continua dizendo no versículo 2 agora, né? Enquanto você está correndo a carreira que está proposta para você, o que ele diz para a gente fazer? Olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, sem se importar com a vergonha, e agora está sentado à direita do trono de Deus. Vai correr a tua corrida, vai embora. Mas não tira o olho de Jesus. Olhando fixo para Jesus. Uma tradução mais antiga, né? Diz para a gente ter os olhos fitos em Jesus. Seu foco é Ele. Olha para Jesus, não tira o olho dele não. Porque quando a gente começa a tirar o olho de Jesus e olhar para os obstáculos, a gente faz como aqueles homens lá que estavam com Caleb, os espias. Eles pararam de olhar para Deus. O Deus que fez todos aqueles milagres que a gente enumerou. E eles começam a olhar para os obstáculos. Tem gigante. Na outra terra tem outro povo. Do outro lado tem outro povo. Não vamos conseguir vencer. Não vamos dar conta. Não somos capazes. Não temos condições. Passa a olhar para Deus. Josué e Caleb, em Números 14 a gente leu. Que eles começaram a dizer, não, vamos olhar para Deus, gente, vamos olhar para Deus. Com Deus nós vamos devorar esses homens, como a gente devora um pedaço de pão. Eu costumo brincar. Que aqueles homens se viram, né, se enxergaram como gafanhotos, né, perto daqueles vários homens gigantes lá, né? Mas eu costumo brincar assim, você já viu uma nuvem de gafanhoto? O que ela faz? Quando vem aquele monte de gafanhoto passando numa plantação, devora tudo, gente. Deixa tudo zerado. Olhar para Deus, eu posso até me sentir um gafanhoto perto daquele pessoal lá, mas olhar para Deus me dá força para eu conseguir entender que uma nuvem de gafanhoto vai passar por ali e devorar tudo. Você vai encontrar obstáculos na tua jornada cristã, na tua corrida de fé. Pessoas vão te trair. Não vou te enganar aqui nessa noite. Vem para Jesus. Continua em Jesus que a tua vida vai ser um mar de rosas. Não, gente, eu sei que não. A minha não tem sido desde que eu entreguei minha vida para Ele. A grande diferença é que a gente passa por tribulações, mas com o coração em paz. Eu não esqueço uma vez que eu estava no meu trabalho, na indústria onde eu trabalhava em Minas. Estava lá diante do computador, digitando, escrevendo. Era de manhã. E Deus me trouxe assim um entendimento naquela hora, uma revelação naquela hora, de que eu ia passar por uma tribulação em breve. Um negócio incrível, gente. Eu assim, trabalhando sem nada, não estava orando, estava trabalhando, focado no trabalho. De repente, como se fosse assim um flash, né, de Deus. E a voz de Deus no meu coração, você vai passar por uma luta em breve. Grande, mas eu estou contigo. Aí, claro, na hora, né, quem é que gosta de luta? Só Tiago, né, que escreveu a carta. Tenham por motivo de alegria passar pelas tribulações, né? Eu não gosto não, se alguém gosta aqui eu não sei. Eu não gosto. Mas naquele dia, quando essa mensagem de Deus veio ao meu coração, claro, no primeiro momento a gente se assusta, né? Mas no outro momento tem a palavra de Deus, Ele está comigo. E se Ele está comigo, está tranquilo. Vambora. Não deu um mês. Não deu um mês. Eu tinha aberto uma empresa junto com um irmão da nossa igreja lá em Minas Gerais e levaram a gente na justiça, no Ministério do Trabalho. Tivemos que ficar pagando uma dívida por muitos meses, né? Foi uma luta, gente. Aquilo me atrapalhou financeiramente. Muita coisa que eu queria comprar para dentro de casa eu não podia. A gente até fechou a loja, porque não tinha condição de continuar. E resultado, passamos pela tribulação, passamos pela prova. Mas o Senhor deu graça. Ele falou que ia estar comigo e Ele cumpriu a promessa dEle. Você vai passar por tribulações também. Você vai enfrentar traições. E eu não estou falando de traição, de relacionamento conjugal. Longe disso. Jamais quero que uma coisa dessa aconteça. Mas traições de pessoas que a gente abre o coração, que a gente conversa, que você confia, que você se confidencia. Daqui a pouco a pessoa está te passando a rasteira. A gente passa por isso. E pior, gente, às vezes até na igreja, né? Mas desanima não.
Permanece firme. Permanece fiel ao Senhor. Ele está contigo. Ele está com você, amém? E independente do tamanho dessa provação, dessa luta, dessa situação que chegar, Ele vai te dar força para continuar seguindo adiante. Como é que está a tua força? Está grande? Está pequena? As provações da vida estão te deixando fracos e frágeis? Olha para Jesus, o autor e consumador da tua fé. Olha para Ele, não olha para o tamanho da tribulação, não. Não olha para a traição, não olha para o desgosto, não olha para aquilo que fizeram de mal para você, olha para Jesus. Olha para Ele. E vai pulando os obstáculos, pela glória dEle e pela graça dEle. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 58. Irmãos, sejam firmes, inabaláveis. Na NAA. Na versão Almeida Corrigida Fiel, a ACF, diz assim, ao invés de inabaláveis, diz, sejam constantes. 45 anos se passaram, Josué, e eu estou aqui com a mesma força. Constância. Você conhece pessoas que toda hora está oscilando? Hoje está bem. Semana que vem não está. Daqui a 2 semanas melhorou um pouquinho. E fica nesse vai e vem, nesse vai e vem, nesse vai e vem. Uma hora serve a Jesus, outra hora não serve. Não, irmãos. Constância. A NA traduziu aqui como inabalável. Por quê? Porque só uma pessoa que não se abala pelas coisas vai ter constância. Ela está fixa em Cristo, olhando para o Senhor. Me faz lembrar o Salmo 125 também, né? Aqueles que confiam no Senhor são como o monte de Sião. Não se abalam. Permanecem para sempre. Então tudo que acontecer contigo, não se abala. Olha para Jesus e deixa Ele te dar força para seguir adiante. Tiago, capítulo de número 1, versículo 8. O homem de coração dobre é inconstante em todos os seus caminhos. E essa é a versão da ACF, da Almeida Corrigida Fiel. A NA diz que esse homem, ele é indeciso e inconstante em todos os seus caminhos. O que é uma pessoa de ânimo dobre, de coração dobre? Uma pessoa que uma hora quer uma coisa, outra hora quer outra coisa. Hoje eu quero servir a Deus, amanhã eu não quero mais. Hoje eu quero estar casado, amanhã eu não quero mais. Hoje eu quero cuidar de filho, amanhã eu não quero mais. Hoje eu quero estar servindo a Jesus, amanhã eu não quero mais. Gente, não dá para ser assim. Precisamos ser constantes e inabaláveis. E o Senhor nos dá força para isso. Caleb chegou para Josué. Josué, se passaram 45 anos. E a minha força é a mesma. Enfrentei provas, eu enfrentei tribulações. Mas a minha força é a mesma. Estou firme no Senhor. Deixa eu ir lá conquistar, Josué. Ele não estava pedindo a terra já conquistada também não, gente. Ele não estava falando assim, ó, sabe aquela terra lá que o pessoal conquistou? Que já entraram lá, derrubaram os gigantes? Que já está lá, o pessoal já está até capinando lá e plantando as coisas? Eu quero aquela terra ali, ó, que pertinho tem um pouco d'água, tem uma palmeira, para eu esticar uma rede e descansar, eu quero aquela terra ali. Não! Caleb está dizendo assim, sabe aquela terra que você foi comigo lá para a gente espiar? E que estava cheio de gigantes? Ninguém conquistou ela ainda, mas Deus disse lá para mim e para você naquele dia que essa terra era minha. Libera de eu ir lá, porque a minha força é a mesma. 45 anos se passaram e eu quero ir lá conquistar essa terra. Se Deus me der força, se Deus me der vigor, se Deus me capacitar, eu vou conquistar aquele lugar. Josué olhou para ele e falou, está abençoado, meu filho, vai lá. Caleb foi lá e conquistou a terra. E o capítulo 14 termina com uma notícia muito boa. Depois dessa conquista de Caleb, veja comigo aí o final do versículo 15. Josué capítulo 14, versículo 15, o finalzinho, o que diz aí? E a terra repousou da guerra. Vai lendo depois da sua Bíblia aí, vai passando, vai folheando aí, ó. O que vai aparecer aí depois, ó? As heranças sendo divididas, ó. Capítulo 15, herança dividida. Capítulo 16, herança de Efraim. 17, a herança de Manassés. 18, a divisão do resto da terra.
19, a herança de Simeão. 20, as cidades de refúgio são implantadas. 21, a cidade dos levitas. 22, Josué abençoa e despede o povo. 23, Josué exorta o povo a obedecer a lei. 24, Josué se despede do povo. E acaba o livro. Uma hora nosso descanso chega também. Não é luta para sempre também não, irmãos. O Senhor está conosco. Como é que está a tua força? Talvez não seja a força física. Como é que está a tua força emocional? Como é que está a tua força espiritual? Você tem conseguido orar? Ler a Bíblia? Como é que está a tua força de fé? Sua crença, sua confiança no Senhor? Como é que estão as outras áreas da tua vida? Se tem alguma coisa na tua vida que você, de repente, deu aquela oscilada, mas quer que o Senhor continue te abençoando, para te erguer, para te levantar, vem aqui na frente. Deixa eu orar com você. Se de repente não é você especificamente, mas alguém na tua família, que você sabe que deu aquela oscilada, vem cá, vamos orar por essa pessoa também. Vamos orar juntos aqui nessa noite.